Como assimilar conteúdos complexos em tempo recorde. Como passar em certificações ou provas com o menor esforço possível. E por que algumas pessoas no teu trabalho rendem muito mais do que outras e você fica se perguntando, mas como é que aquele cara faz aquilo, velho? Onde é que ele arruma tempo para tudo isso? Hoje eu vou te mostrar 2 segredos, 2 coisas que essas pessoas provavelmente fazem e que você não sabe. Mas isso vai mudar e vem comigo que hoje tu vai virar um Einstein também. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Programador de Elite. Meu nome é Ricardo Ferreira, se você está caindo aqui de paraquedas, idealizador aqui do canal, que tem como meta te levar para outro patamar, te ajudando a conseguir o emprego dos teus sonhos no menor espaço de tempo possível, certo? Seja ele trabalhando remoto, trabalhando no Brasil, trabalhando aqui na Europa, não importa. Eu te ajudo te ensinando aquilo que faculdade nenhuma te ensina, certo? Te dando mentoria, te ensinando macetes, técnicas de aprendizado, coisas realmente trazidas da prática, aplicadas, que você não vai aprender em canto nenhum, certo? Mas aqui no canal você tem acesso a tudo isso, porque a ideia do canal é eu e você, nós crescemos juntos, tanto pessoalmente como profissionalmente, certo? Tema de hoje, a gente falou no vídeo anterior sobre as 5 habilidades ou 5 coisas que vão te ajudar ou vão te render o teu primeiro emprego na área de TI, certo? Se você focar nelas. Como no vídeo anterior eu já comecei falando sobre aprender a base, que seria os comandos Linux, aprender a usar Git, né? Também tem comandos aí para Git que você tem que aprender a usar GitHub. Isso já é um bocado de coisa, né, para a gente aprender no início, porque a gente sabe que quando a gente está começando, tudo que a gente está aprendendo assim não é nada familiar para a gente, é muita coisa. Então, complementar o vídeo anterior, hoje eu vou te ensinar a como você memorizar conteúdos muitas vezes complexos, como você aprender mais rápido, para que você possa decolar na sua carreira, tanto no início como no decorrer de toda a sua carreira, e você se sentir bem, você achar aquilo prazeroso, né? Você não achar que, poxa, já vem outra coisa nova e estudei isso ontem, aí daqui a 6 meses já não tá mais válido, lá vem outra coisa, outra tecnologia, e você achar que isso tá te esmagando, isso tá te sugando tua energia, quando na verdade isso é uma característica muito positiva da nossa profissão, que é justamente essa volatilidade, vamos dizer assim, que acontece realmente, que por um lado é cansativo, mas pelo outro lado torna a coisa sempre mais dinâmica, sempre mais atrativa, porque você está sempre aprendendo coisas novas, e a gente, o ser humano, por natureza, ele gosta muito disso, de ser desafiado, certo? Encontrar novos desafios, partir para cima e superá-los, certo? Porque é da nossa natureza. Então, nada melhor do que isso, do que um vídeo complementar ao anterior, que vai te dar esse boost, que vai te dar essa orientação para que você aprenda tudo e memorize tudo em tempo recorde como um campeão. Com esse vídeo aqui, tudo vai ficar muito mais simples e vai te servir pro resto da tua vida, pro resto da tua carreira, enquanto você se sentir confortável e bem na área de TI. Eu escuto muito que programação exige muito da pessoa, são muitas buzzwords, muitas tecnologias, um caminho longo a se trilhar, muita volatilidade e um aprendizado assim, constante, certo? E de fato isso é uma característica da nossa profissão, mas que dependendo do seu ponto de vista, da sua percepção e do tipo de pessoa que você é, isso pode ser um diferencial enorme na sua carreira, que vai lhe motivar por muitos anos e vai ser uma coisa muito prazerosa, vai lhe dar um prazer enorme de atuar na nossa área de TI, que além de ser bem paga, é uma área muito, vamos dizer assim, versátil, né? Você tem que ter, multifacetas, eu diria. E para contextualizar vocês, como eu sempre faço aqui nos vídeos, só para vocês terem ideia onde a gente vai chegar no decorrer desse vídeo aqui, recentemente fiz uma avaliação renomada que se chama Clifton Strengths. Se você não conhece ela, eu vou deixar ela por aqui, você vai poder dar uma olhadinha. Eu vou falar sobre isso num vídeo posteriormente, mas de antemão já alguns spoilers. O Clifton Strengths, ele tem como meta ou como objetivo identificar as 34 talentos, que eles denominam os talentos, mas na verdade são pontos fortes da pessoa, e focar nos seus primeiros 10, para potencializar esses primeiros 10 talentos ou pontos fortes da pessoa.
o foco é essencialmente nos pontos fortes, não focamos nos pontos fracos, certo? E ele dá mais ênfase ainda aos primeiros 5. Agora, você deve estar dizendo, Ricardo, mais um teste, mais uma coisa, lá vem cientificamente comprovado, tá? E vou dar um exemplo aqui de um dos testes que eles fizeram para vocês terem noção do potencial. Vocês vão acabar entendendo por que algumas pessoas conseguem atingir metas e coisas que vocês julgam surreais e impossíveis, mas elas conseguem e você se pergunta, meu velho, não tem tempo para isso não, eu tenho família, a gente sempre tem uma desculpa, né? Mas eles também têm isso, eles também têm família, eles também têm as obrigações deles. Mesmo assim, eles conseguem nos superar e muito, certo? Aí você deve estar se perguntando, como é que é isso? Como é que funciona isso? Vou te dar um exemplo, que foi o mesmo exemplo que eles deram pra gente. Uma pessoa que não gosta muito de ler, que lê assim em média, vamos dizer, 100, 150 palavras por minuto. Não é o forte dela, não é um ponto forte. E você dá a essa pessoa, compra um curso de speed reading, essa pessoa faz o curso, completa. Quantas palavras por minuto você acha que essa pessoa vai ler após o término desse curso? A média foi em torno de 200, 250, talvez 300 palavras por minuto. Aí você pega um leitor que gosta muito de ler, um dos pontos fortes dele é a leitura, e ele já lê normalmente assim em torno de 350, 400 palavras por minuto. Aí você pega, compra para essa pessoa o mesmo teste de speed reading, dá para essa pessoa fazer, essa pessoa conclui o curso também. E quantas palavras você acha que essa pessoa vai passar a ler após o curso? Você acha que é o quê? Dê um chute aí, deixa nos comentários. Você acha que vão ser 500, vão ser 600, vão ser 1000, vão ser 2000? O que é que vai ser? Acreditem se quiser, são 2.900 palavras por minuto. Ou seja, se você imagina agora um gráfico e você tem uma curva do primeiro, a curva é praticamente linear, e a curva do segundo, onde o ponto forte dele é a leitura, vai lá para cima, é como se fosse exponencial, é um negócio surreal. E se você foca nos seus primeiros 5 talentos, seus primeiros 5 pontos fortes, você potencializa de uma maneira que você atinge coisas, metas que você antes julgava impossíveis. O grande problema é que muitas pessoas não se conhecem, não sabem quais são seus pontos fortes. E esse teste, ele me impressionou tanto, ele foi tão além, eu já tinha feito alguns testes parecidos, inclusive o último recentemente no Brasil, que eu balançava a cabeça pra caramba porque ele foi muito assertivo. Mas esse aqui foram 170 perguntas que eu tive que responder. E para cada pergunta você só tinha 20 segundinhos, então assim, você tem que responder espontaneamente, justamente para não dar tempo para você ficar pensando muito, querer direcionar, o resultado para um lado ou para o outro. Geralmente tinha 2 perguntas, você tinha que ler e tinha que se decidir numa escala de 1 a 5, onde é que você se enquadrava. E esse teste, ele me impressionou muito, muito mesmo. Ele dá tipo um DNA para você dos seus pontos fortes, sendo do primeiro, o mais forte, até o 34, o menos forte, mas ainda faz parte dos seus pontos fortes. E a ideia é você potencializar isso, certo? Pronto, agora que a gente já tem contexto, bora dar um pulo nos 2 segredos que eu vou mostrar aqui para vocês, que essas pessoas provavelmente estão fazendo, ou pessoas com mais êxito, que rendem mais no trabalho, que você diz assim, poxa, que cara foda, velho, eu queria ser como esse cara. Na verdade, você pode ser como qualquer pessoa, assim, como qualquer outra pessoa que você acha foda, ou que julga uma pessoa assim inspiradora. Basta você se entender e focar nos seus pontos fortes, né? Então vamos lá para o primeiro ponto, ou para o primeiro segredo que eu quero mostrar aqui para vocês. Como memorizar ou como potencializar os seus estudos se baseando numa técnica, num estudo cientificamente comprovado, potencializar sua memorização, seu aprendizado de uma maneira gigantesca, assim, surreal, certo? Que se chama a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Vou projetar essa curva aqui e vou explicar ela para vocês. A curva de Ebbinghaus é essa aqui, ó. Ela foi descoberta por um professor alemão em Berlim que se chamava Ebbinghaus, e por isso o nome dela foi dado assim como é o nome dele, em homenagem a ele, em 1885. E a curva de Ebbinghaus, que é a curva do esquecimento, ela diz o seguinte, que de um aprendizado, você, após uma aula, após uma sessão de estudo, após os primeiros 20 minutos, você só tem na sua memória 60% daquilo que você acabou de estudar.
após 1 hora isso cai para mais ou menos 45%, e que se você continuar sem estudar, sem olhar isso aí, que após um dia isso cai drasticamente para 34%, após 6 dias, ou seja, uma semana mais ou menos 23%, e que provavelmente se você se interessou muito por aquele assunto e nunca mais olhar aquilo ali, você vai reter provavelmente entre 10 e 15% daquele assunto, certo? Ou seja, praticamente nada, você esquece praticamente tudo. E quanto mais tempo passa, pior fica. Agora, sabendo disso, a gente pode usar isso a nosso favor, que tem uma outra curva que foi baseada nesse estudo também, que diz o seguinte: se após a sua sessão de estudos você parar e repetir 18 minutinhos, depois deixar o tempo correr, no segundo dia, ou seja, no dia seguinte, você fazer a segunda repetição, após 7 dias, ou seja, uma semana, você faz mais uma repetição, sua porcentagem já sobe aí para 80%. Continuando, você deixa o tempo passar. Após um mês, ou seja, no 31º dia, você faz uma nova repetição. Isso já vai subir sua retenção para mais de 90%. E se após 3 meses você fizer uma última repetição, você provavelmente vai salvar, vai persistir isso definitivamente, literalmente assim no seu cache, na sua memória, no seu cérebro, no seu brain. Você vai reter essa informação, esse conteúdo, provavelmente por muito mais tempo, se não para o resto da sua vida, certo? Essa foi a dica número 1, segredo número 1, que é a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Vou deixar os links aqui na descrição também. Se você não conhece essa curva ainda, vale muito a pena dar uma olhada. Um estudo científico comprovado e que funciona muito bem, certo? E pra gente, principalmente pra gente da área de TI, que a gente lidar com muita volatilidade, com muito conteúdo novo, muita buzzword, é coisa que só bexiga para você ter um norte, ter um direcionamento, entender como estudar e aplicar isso consciente. No momento que você aplica isso consciente, você vai perceber como as coisas mudam. Você passa a assimilar coisa que você dizia: meu velho, não vou gravar isso nunca, não tem como não. Você assimila, você grava e você retém a informação de maneira definitiva, certo? Para você poder partir para outras coisas, liberar espaço para outras coisas, certo? E não se preocupar mais com aquilo que já passou, que você já aprendeu. Bora agora para o segundo segredo. Como render mais no trabalho? Por que algumas pessoas rendem muito mais do que eu? Por que eu acho que sempre o carinha do lado ali é muito mais foda, mais rápido, é um gênio natural? Não é nada disso não. E quando você escutar essa daqui, você vai dizer: meu velho, agora eu sei por quê. Você também vai passar a entender por que algumas empresas, grandes empresas, de nomes grandes como Google, Facebook, sei lá, outras, fazem questão que você faça as pausas que você tem direito. Só para você ter um exemplo, na última empresa que eu trabalhei, quando eu ainda estava aqui na Europa, né, trabalhando aqui para um setor que a gente fazia o arrecadamento de impostos, e a gente tinha 2 pausas pagas e que eles faziam questão que a gente fizesse as pausas. Os chefes e os gerentes faziam questão de sempre ressaltar: olha, nós queremos ver vocês nas pausas, fazendo as pausas, se juntem, conversem, troquem ideia, e eles faziam questão. Naquela época eu não entendia aquilo ali ainda, mas agora, depois que eu fiz o Clifton Strengths e realmente parando para pensar, para analisar, sabendo desse estudo, dessa técnica aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, tudo vai ficar bem claro para você. Eu vou colocar a curva aqui no monitor também e vou explicar ela para vocês. Nós temos 2 exemplos aqui, vejam só. A primeira, que está em cinza, é uma pessoa que inicia seu trabalho. Não, ela tem 2 pausas também, 2 pausas pagas. A gente vê aqui, ó, que ela tem 2 pausas pagas, só que ela não faz a primeira pausa nem tão cedo. Ela continua trabalhando. Quando ela para 3, 4 da tarde, ela faz uma primeira pausa, porque já se sentia muito cansada. E depois de mais meia horinha, 1 horinha, ela faz outra pausa e aí continua o trabalho. Já a pessoa em lilás aqui, ó, o que é que ela faz? Ela começa o trabalho quando ela percebe ou sente que a sua performance ou está se sentindo cansada. Ela vai, faz a primeira pausa, curtinha, 5, 10 minutinhos, depois volta para o trabalho, continua, faz a pausa do almoço, aí volta para o trabalho de novo e lá pela parte da tarde faz a última pausa, que ela fez a primeira pela manhã, né, entre hora do almoço e o início do trabalho, e depois do almoço até o final do expediente. E a gente percebe aqui claramente que a pessoa que faz mais pausa, ela retém
um grau de eficiência, de eficácia muito maior do que aquela pessoa que continua trabalhando o dia todo assim, ó, quase sem fazer pausa. E é por isso que às vezes a gente enxerga algumas pessoas que vão para o trabalho e se sentem cansadas, desmotivadas por conta disso, porque trabalham muito em excesso sem fazer as pausas. As pausas, elas fazem o quê? Segundo esse estudo, cada pausa que você faz quando você está cansado, ela dá tempo para o nosso cérebro se regenerar, certo? É aquele momento onde a gente realmente precisa de ar fresco, precisa de beber água, sei lá, dar aquela pausa para que o cérebro possa voltar à sua performance 100% de novo, para que você volte ao trabalho e comece a trabalhar de novo, certo? Ah, mas agora você deve estar pensando, não, Ricardo, mas não funciona para todo mundo não. Eu, por exemplo, eu tenho o modo alfa, né? Quando eu estou no flow, não sei o que. A gente vai chegar nisso já já. É pertinente esse pensamento. A gente vai chegar nisso agora. Que é o seguinte, você tem que se perguntar, quando é que eu preciso da pausa? Quando é que a pausa vai me fazer bem? Porque nós sabemos, cada pessoa é uma pessoa. Um reage de um jeito, outro reage de outro, certo? Um dos indicadores é você se irritar fácil, você começar a se dispersar facilmente, seu foco, você não consegue mais, o raciocínio está fraco, você perde o foco rápido. São os indícios, os sinais que lhe indicam que você deve parar um momentinho, se levantar, dar uma caminhada. Uma coisa que ajuda muito é você sair do ambiente de trabalho. Só esse fato de você sair, caminhar um pouquinho e ir para a cantina ou para o refeitório já te ajuda. Você sai daquele, tira tudo aquilo que você estava na cabeça. Tanto é que muitas vezes a gente vai tomar um café e aí vem a ideia, vem a solução ao problema. A gente conversando com um amigo de trabalho, o cara diz, mas bicho, já fiz assim, assado, cai a ficha também, o cara acaba resolvendo o problema. Diga se não é assim. Porque eu sei, porque assim é comigo também. Muitas vezes, não só uma vez, várias vezes. Só que quando a gente está consciente disso, a coisa muda, a gente passa a entender o valor que isso tem, entendeu? E é por isso que essas empresas, grandes empresas, fazem questão que você faça as pausas. Inclusive, eu sugiro, sempre que você vê algum chefe ou algum gerente te enchendo o saco por causa das pausas, aí tu manda ele ver esse vídeo aqui, ou então tu mostra esses gráficos para ele. Eu vou deixar os links aqui nos comentários, manda para eles, bicho, tá errado, olha aí, ó. Existem estudos científicos que comprovam desde 1800 e bolinha que é assim que tem que ser feito, pô. E não vale trabalhar contra a natureza do ser humano, não. Se lembre sempre do Clifton Strengths, você tem que focar no seu ponto forte. Não adianta um gerente pegar você, que você não gosta de, sei lá, de escrever documento, e te manda escrever documento o dia todo, quando teu foco é programação, não sei o que, outra coisa. Tu vai render muito mais. Lembra daquela curva exponencial? Mostra isso para ele também, certo? Fica a dica aí, só para te ajudar na hora da argumentação. Mas bora continuar. Fazer pausa por fazer? Não, a ideia não é essa. Vamos lá, vamos detalhar isso melhor, definir isso melhor, para que isso faça sentido para você também e se aplique a você também. Duas coisas aqui. Primeiro, não existe fórmula secreta para a pausa ideal. Costuma-se dizer pelo estudo que entre 5 e 10 minutinhos é o ideal porque dá tempo do cérebro se recuperar. O que é que você deve fazer durante essa pausa? Conversar sobre outras coisas, você tomar água e andar um pouquinho se você gostar disso, você ir para a cantina, ir para o refeitório, conversar com o pessoal, certo? Realmente fazer coisas que não exijam mais do seu cérebro, certo? Que dê tempo para ele se recuperar, se oxigenar, que a turma fala muito sobre isso também, beber água. Agora, o que é que você não deve fazer? Você pode fazer, se isso vai lhe, vamos dizer assim, tirar seu estresse um pouco, vai lhe acalmar, mas não se deve fazer. Olhar YouTube, celular, não sei o que, outras coisas que tenham mudanças de páginas e de imagens muito rápidas, cores também, porque isso, ao invés de descansar o cérebro, faz com que o cérebro fique mais ativo ainda e tenha que estar reagindo a essas mudanças, a esses sinais. E isso acaba cansando mais o cérebro do que ajudando ele a respirar fundo, entendeu? Mas, se você é uma coisa que lhe relaxa, você pode fazer isso, porque a turma indica também você escutar música relaxante, isso ajuda, você dar uma caminhada. Agora, segundo ponto aqui, não faça nada na pausa que você não queira.
ou que você deva fazer. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Não ir apenas por isso. Se a turma tá indo para pausa, mas para fazer não sei o que, vão caminhar não sei aonde, e tu não é um cara que gosta de caminhar, pô, não vai, fica lá e, sei lá, vai, sai, vai, fuma teu cigarro se tu gosta de fumar, vai fazer o que tu quiser, mas que seja uma coisa prazerosa, uma coisa que te relaxe, que te dê prazer. Olha que eu não estou incentivando ninguém aqui a fumar não, hein? Acho que eu vou até cortar isso aqui do vídeo. Mas enfim, fazer aquilo que você gosta, para depois sim você voltar para o seu trabalho 100%, com a cabeça fria de novo e poder continuar rendendo aquilo que você acha que você deveria render, certo? Que é o que a curva mostra. O que mais ajuda? Abrir a janela, arejar, tomar água, usar a técnica Pomodoro. Para aqueles que não conhecem, é uma técnica que você foca 30 minutos, faz uma pausinha de 5 minutinhos, 30 minutos, pausinha de 5 minutinhos. Eu costumo, quando eu entro no flow, por exemplo, eu fico 1 hora, 45 minutos de boa, sem problema. Mas aí eu coloco ele não para 30 minutos, mas sim para 45, 50 minutos. Ou então quando eu vejo que eu mesmo estou sentindo assim aquele cansaço, eu paro, tenho minha água aqui, ó, sempre comigo, bebo água, a janela está aberta, estou sempre oxigenando aqui o quarto. Então isso é importante, você fazer realmente essas pausas, porque você vai ver que isso vai potencializar muito mais seu trabalho, você vai render muito mais e vai se sentir muito melhor, mais satisfeito. Pessoal, se vocês ainda não nos seguem no canal do Telegram, que é voltado só para indicações, para vocês tirarem dúvidas relacionadas a morar no exterior, se quiserem vir para a Europa, podem fazer pergunta lá ao pessoal que está lá, perguntar a mim também, a minha pessoa, e perguntas sobre qualquer coisa relacionada para tecnologia, indicações, querem saber de alguma coisa de trabalho, ou tem trabalhos, vagas de emprego para postar também aqui na Europa, posta lá para o pessoal. Enfim, a ideia da comunidade é a gente se ajudar, né? Criar um networking que é muito importante na nossa área, e para a gente realmente ter um ciclo assim de amizade de pessoas que a gente se indica, se ajuda, porque essa é a ideia, certo? Nos dias de hoje não tem nada mais importante do que isso, networking. Então, vou deixar os outros vídeos aí que eu comentei aqui durante o vídeo como card aqui no final para você dar uma olhada na sequência. Vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal. Espero te ver no próximo vídeo. Fui!